Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado, o Livro dos Espíritos. E nós ainda estamos na segunda parte e vamos falar sobre um subitem determinado, escolha das provas. Vamos juntos? Então Kardec pergunta assim aos espíritos. Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência, o espírito tem consciência das coisas que acontecerão com ele durante a vida? Olha que interessante, né? E respondem os espíritos. É o próprio espírito quem escolhe o tipo de prova pela qual deseja passar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então isso é muito legal a gente pensar, porque tem muita, vamos dizer assim, discórdia dessa ideia do livre-arbítrio, né? Por quê? Porque quando nós estamos aqui já na Terra, quando nós já encarnamos, às vezes o nosso livre-arbítrio está um pouco mais mitigado, né? Um pouco mais diminuído. Mas o interessante que o Espiritismo traz para nós é que o nosso livre-arbítrio está amplo e bem livre para determinar quando estamos ainda na erraticidade. Então, quando na erraticidade, né? Não com véu do esquecimento quando nós estamos aqui. Então, na erraticidade não, na erraticidade com a visão de forma plena, né? Do espírito imortal que nós somos e da nossa jornada. Não em relação a esta vida que estamos vivendo hoje, né? Mas sobre todas as demais. Né? Então, é um preparatório para este momento que nós estamos aqui. E aí, muitas vezes, eu já vi pessoas dizendo assim, não é possível que eu pedi isso, não é possível que eu pedi tanta dificuldade, não é possível que eu pedi para passar por essa aprovação, por essa doença. E realmente, para a gente ter essa capacidade de compreensão, estando encarnados, né, tendo o véu do esquecimento, é realmente difícil. Não é fácil, não é fácil. Então não é uma coisa natural. Realmente eu pedi para passar por essa doença dificílima. É estranho, porque quando nós estamos aqui, nós buscamos sempre a felicidade. Buscamos o conforto, buscamos o que houver de melhor. Buscamos, nem sempre conseguimos, mas buscamos isso, né? Esse é o nosso objetivo aqui, quando na materialidade isto é normal. Mas o que nos ensina o Livro dos Espíritos é que esta livre escolha, essa utilização adequada do livre arbítrio, ou seja, da livre escolha, se faz antes da encarnação. Então, meu irmão, se tiver difícil de compreender, eu entendo, porque é difícil mesmo. Mas se nós que temos essa fé raciocinada em que tudo faz sentido e tudo tem uma razão, nós podemos e sim conseguimos entender que no momento em que não havia o véu do esquecimento, que havia a compreensão do todo, que não havia as limitações dos sentidos, que nós tivéssemos ali uma capacidade muito maior e melhor de escolher. Então, sim, temos o livre-arbítrio? Temos, pleno, entre aspas, né, dentro da nossa evolução, mas muito mais livre quando estamos na erraticidade, desenhando com os nossos irmãos amigos a nossa encarnação de agora. Certo? Muito bem. 258A. Então Deus não é quem impõe ao espírito como castigo os sofrimentos que terá que passar na Terra? Então aqui Kardec está querendo entender, né? Então assim, o que eu estou sofrendo hoje, as dificuldades que eu estou passando hoje, então não é Deus que está me castigando. E aí respondem os espíritos. Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. É inútil o homem perguntar por que Deus fez esta ou outra lei. É inútil o homem perguntar por que Deus... Isso eu já falei, né? Quando dá ao espírito a liberdade de escolha, deixa com ele toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Depois de encarnado, o espírito pode optar pelo caminho do bem
ou do mal. Porque não é que nós tenhamos planejado a nossa encarnação para muitas coisas boas, porque acreditem, nosso planejamento é sempre para melhorar. A gente não planeja para piorar, a gente planeja para melhorar. Mas chega aqui, na materialidade, no esquecimento, muitas vezes a gente não faz aquele caminho que combinamos na espiritualidade. Então ele vai dizer assim: depois de encarnado, o espírito pode optar pelo caminho do bem ou do mal. Se optar pelo caminho do mal, ainda lhe resta o consolo de que Deus, em sua bondade, o deixa livre para recomeçar o que foi mal feito. Ou seja, outra oportunidade de encarnação. Aliás, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus daquilo que é obra da vontade do homem. Se um perigo ameaça uma pessoa, não foi ele quem a criou, e sim Deus. E ela enxergar nesse perigo um meio de se adiantar e quiser se expor a ele, será porque Deus assim o permitiu. Bom, vamos lá. Então aqui a gente quebra um pouco essa ideia de castigo. Então, por exemplo, Deus determinou leis, né, que são as leis divinas, que são leis que foram determinadas por Deus, que é soberanamente justo e bom. Então, são leis que são soberanamente justas e boas. É emitido essa lei de organização do todo e é a mesma em todos os lugares. Quer aqui, quando estamos encarnados, quer na erraticidade, quer na Via Láctea, quer nos outros planetas, quer em planetas mais evoluídos, quer em planetas menos evoluídos. Isso não importa. Por quê? Porque as leis divinas emanam de Deus e Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. É perfeição suprema. Então tudo que ele faz é inteligente, é bom, é justo, é perfeito. Então, de início, por ter essas características, elas são imutáveis. Então elas são sempre as mesmas, porque já foram concebidas perfeitas. Ou seja, quando nós estamos na erraticidade, fazemos as nossas escolhas com mais liberdade. Chegamos aqui, no momento estamos na Terra, mas poderíamos estar estagiando em qualquer outro orbe. Estamos aqui na Terra, chegamos aqui na Terra e temos o esquecimento e temos a materialidade e essas sensações grosseiras que estão atreladas à nossa formação de corpo físico, que ainda estamos no planeta de expiação e prova, em que pese já estamos com um pezinho na transição planetária para um planeta regenerado, nós não estamos com os 2 pés ali ainda, então ainda estamos em expiação e prova. E naturalmente, a cada novo momento da nossa vida aqui encarnada, nós temos algumas escolhas. Não tão livres quando estávamos na erraticidade, mas ainda assim temos escolhas. Nós sempre podemos escolher a cada pensamento, a cada ação, a cada fala, se nós estamos intencionalmente no bem e intencionalmente no mal. Aí é uma escolha. Mas entre as leis criadas por Deus, há a lei da ação e reação. Nós sabemos que devemos amar, devemos ser justos, devemos ser caridosos. Daí vem a lei Jacques, justiça, amor e caridade. Nós sabemos que devemos trabalhar, não é? Nós sabemos que devemos perdoar, sabemos que devemos fazer o bem, sabemos que devemos fazer. Às vezes escolhemos não fazer, às vezes não queremos ter o trabalho, às vezes temos preguiça, às vezes temos a intenção real de fazer diferente. Tudo bem, nós temos um livre-arbítrio aqui. E Deus, na sua magnitude de amor e de bondade, nos permite outras oportunidades para reorganizarmos aquelas escolhas que ainda fizermos no mal. Mas toda ação tem uma reação. Então não há que se falar em castigo de um Deus hominal como nós, né? Que orienta o filho. O filho não faz, deixa de castigo. Não é assim. Deus não é um homem.
E nós não podemos comparar nunca Deus a ações humanas. Porque além dele não ser homem, ele está, sei lá, não sei nem aonde, assim, num nível de evolução suprema que realmente não nos cabe essa comparação. Então Deus não é um pai que nos castiga. Quer dizer, olha, eu falei para você, tá vendo? Agora vai ficar aqui, vai ficar separado. Não. Porque Deus é soberanamente bom, mas ele é justo. Então o que ele faz a lei? Ele faz a lei da ação e reação, como Jesus dizia, né? Cada um segundo suas obras. É o mesmo princípio. Então você não vai ser castigado, mas a cada ação uma consequência, para que isso seja justo. Então aquele que age no bem, consequência é o bem. Aquele que age em erro vai ter como consequência o erro. Mas aí a este erro vai ter que trabalhar nesta ou em outras encarnações para restaurar o equilíbrio, restaurar o amor, restaurar a compreensão. Restaurar é diferente de penar, é diferente de sofrer um castigo, é mais como se nós pudéssemos, é menos prisão, vamos dizer assim, é menos a visão da prisão e mais a visão do Waze, recalculando rota. Errou, recalculando rota. Errou, recalculando rota. Né? Então você vai recalculando. E muitas vezes, para você fazer a mesma rota que você errou, você vai subir uma pirambeira, vai passar por uma estrada de terra, vai ter que dar uma volta maior para poder entrar naquele lugar que, se você estivesse indo reto, chegaria mais rápido, seria mais fácil. Mas por qualquer razão, por falta de atenção, porque não é sempre maldade. A gente pensa assim, então desejou mal. Não, às vezes, falta de atenção, falta de estar no aqui e agora, falta de observar, de se entender quem se é. Muito difícil. Hoje em dia nós estamos muito distraídos, né? Seja pelas redes sociais, seja por tanto apelo, né? De consumismo, de notícias espalhafatosas, um monte de coisas, a gente fica assim, mais perturbado e desatento do que mal. Mas ainda assim vamos ter que restabelecer a nossa rota, a nossa melhor rota, restabelecer. Então, para nós, no dia de hoje, tirarmos duas informações importantes. A primeira é que utilizamos melhor o nosso livre-arbítrio quando estamos na erraticidade, montando esta encarnação que hoje nós vivemos. E a segunda, que nós temos responsabilidade pelas nossas escolhas. Não é castigo de Deus, Deus não está nos punindo. O nosso espírito está reorganizando a rota para restabelecer aquilo que, por ausência de atenção, por ignorância, ou até, em última instância, por maldade, fizemos, mas que precisamos restabelecer o mais rápido possível e da melhor maneira. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!